Às 04:17 da manhã de 23 de outubro de 1943, nas colinas arborizadas de Monte Cassino, Itália, o ar estava saturado de neblina fria a 7 graus Celsius. O terreno era irregular, coberto por pinheiros densos e rochas calcárias escorregadias, com inclinação de 15 graus que dificultava qualquer movimento rápido. O vento soprava a 5 km/h do norte, carregando o cheiro de terra úmida e decomposição recente. O atirador, um sargento de 28 anos da 15ª Companhia de Infantaria, designado como observador avançado, havia passado 14 meses no fronte italiano. Sua experiência incluía 47 missões de reconhecimento, com 12 eliminações confirmadas a distâncias variando de 300 a 800 metros. Fisicamente, media 1,75 metros, pesava 72 quilos, com mãos calejadas de manuseio repetitivo de equipamento e uma cicatriz de estilhaço no ombro esquerdo que limitava sua rotação em 20 graus. Ele não dormia há 36 horas, subsistindo de rações secas que forneciam 800 calorias diárias, resultando em uma perda de 4 quilos na semana anterior. Seu coração batia a 68 pulsações por minuto, controlado por respirações profundas de 4 segundos de inspiração e 6 de expiração. Ele posicionou o rifle Sniper Mauser Carro 98K, modelo modificado com luneta ZF-39 de 4x ampliação, calibre 7, 92,57 mm, peso total de 2 kg. O alcance efetivo era de 400 metros em condições ideais, mas a neblina reduzia a visibilidade para 250 metros. A munição, 15 cartuchos de ponta oca, havia sido testada em 200 disparos de prática, com precisão de 1,5 MOA a 300 metros. Ele ajustou o tambor de elevação para 2 cliques acima do zero, compensando o vento lateral de 0,5 milésimos. A 04:20, ele avistou o primeiro alvo, um oficial inimigo, capitão da Wehrmacht, 35 anos, responsável pelo setor leste do flanco alemão. O oficial movia-se a 320 metros, flanqueado por 2 soldados de escolta armados com MP-40, submetralhadoras de 9 mm com alcance de 200 metros e capacidade de 32 tiros por carregador. O capitão carregava um mapa dobrado e um binóculo Zeiss de 8,30, pesando 450 gramas, discutindo coordenadas com um subalterno via rádio portátil Fuji 5, frequência de 4,3 MHz. O atirador inspirou. Contou até 4. Expirou pela metade. Seu dedo índice pressionou o gatilho com 2 quilos de força. O disparo ecoou como um estalo abafado pelo supressor improvisado de feltro e borracha, velocidade inicial da bala, a 760 ms. A bala percorreu 320 metros em 0,42 segundos, desviando 3 centímetros pelo vento. Acertou o capitão no pescoço, seção cervical C3, causando hemorragia imediata de 500 ml por minuto. O oficial caiu de joelhos, gorgolejando, enquanto os escoltas reagiram com 8 segundos de atraso, varrendo o setor com rajadas de 15 tiros cada, a 120 disparos por minuto. Às 04:22, os alemães se dispersaram em zigue-zague, cobrindo 15 metros em 7 segundos, ativando o alarme por telefone de campanha. O atirador recarregou em 4 segundos, deslizando o ferrolho com precisão de 200 repetições diárias em treinamento. Ele se deslocou 12 metros para leste, arrastando-se sobre o solo úmido, onde raízes expostas rasparam sua pele exposta, causando arranhões de 2 centímetros de profundidade. O contraste era evidente. Um homem isolado, com equipamento leve, totalizando 18 quilos, incluindo mochila de lona e cantil de 2 litros, contra uma força de 2. 500 soldados alemães na colina oposta, equipados com 12 metralhadoras MG-42 de 7,92 mm, cadência de 200 tiros por minuto e alcance de 1,00 metros. A infantaria inimiga operava em pelotões de 40 homens, com suporte de artilharia de 105 metros a 3 km de distância, capaz de disparar 10 projéteis por minuto.
Às 05:45, o sol nascente dissipou parte da neblina, elevando a temperatura para 9 graus. O atirador avistou o segundo alvo, um major, 42 anos, comandante de batalhão, a 410 metros, em uma clareira de 20 e 15 metros. O major ajustava posições de 2 tanques Panzer IV, cada um com canhão KBUK-40 de 75 tiro, peso de 25 toneladas, blindagem frontal de 80 metros. Ele usava um rádio de veículo Fuji 7, transmitindo ordens para 300 homens. Respiração controlada, cálculo de vento, 3 km/h, desvio de 5 centímetros à direita, posicionamento. Joelho esquerdo no solo, ombro direito apoiado em tronco de pinheiro de 30 centímetros de diâmetro. Disparo às 05:47. A bala impactou o crânio, fratura de 4 centímetros no osso temporal, morte instantânea. Consequência: os tanques giraram torres em 8 segundos, escaneando 180 graus. Mas o alcance visual limitava-se a 350 metros pela vegetação. A reação inimiga veio às 05:50. Uma patrulha de 8 soldados, armados com Karabiner 98K e granadas Steel Hand Granate de 6 segundos de fusível, avançou 200 metros em formação de cunha, intervalos de 5 metros. Eles cometeram o erro de gritar coordenadas, revelando posições a 50 metros de distância. O atirador eliminou o líder da patrulha a 180 metros. Tiro no tórax perfurando o pulmão esquerdo, incapacitando-o em 3 segundos. Os demais recuaram 40 metros, disparando 60 tiros aleatórios, acertando apenas galhos a 2 metros de sua posição. A escalada iniciou a 06:15. Aviões de reconhecimento Fizzler Fi-156 Storch sobrevoaram a 500 metros de altitude, motor Argus às 10C de 240 CV, velocidade de 175 km/h. Eles mapearam o setor em 12 minutos, identificando trilhas de 1 metro de largura usadas pelo atirador em deslocamentos prévios. No solo, o inimigo adaptou, enviou 20 homens em busca linear, com cães pastores alemães farejando a 300 metros por hora, mas o cheiro de neblina e terra mascarou rastros. O atirador, agora com 300 calorias consumidas em 48 horas, sentiu a fadiga muscular. Tremores de 0,5 Hz nas mãos após 15 minutos imóveis. Ele se moveu 25 metros sul, cavando uma posição rasa de 40 a 60 centímetros com baioneta, removendo 8 quilos de solo argiloso. Às 07:30, avistou o terceiro oficial, um tenente-coronel, 39 anos, coordenando suprimentos para 200 tropas a 290 metros, carregando documentos de logística em pasta de couro. Inspiração. Cálculo, inclinação de 8 graus, gravidade adicionando 2 centímetros de queda. Posicionamento prono, mira alinhada em 2 milésimos. Disparo, impacto na artéria femoral, perda de 800 ml de sangue em 20 segundos. O tenente caiu e os suprimentos, 500 caixas de munição de 7,92 metros, espalharam-se, atrasando o reforço inimigo em 45 minutos. A confusão se instalou. Rádios inimigos relataram 3 perdas em 3 horas, uma taxa de 1 por hora contra a doutrina que previa 0,2 eliminações por dia em terreno florestado. O comando alemão ordenou busca em grade de 100 mais 100 metros, com 50 homens, mas erros de comunicação, atraso de 10 minutos em relés, permitiram que o atirador se reposicionasse 35 metros a oeste. Às 08:45, a pressão aumentou. A artilharia disparou 15 salvas de 75 mm, cada projétil de 6,8 kg, caindo a 200 metros de sua posição anterior, criando crateras de 1,5 metro de diâmetro. Fragmentos de 2 gramas voaram a 300 metros, ferindo 2 soldados aliados não visíveis a 400 metros. O atirador permaneceu imóvel por 22 minutos, coração a 82 BPM, suor evaporando na umidade de 85%. Para quem acompanha relatos táticos como este, inscreva-se no canal para receber notificações de novas análises históricas. A paranoia cresceu no fronte alemão.
Relatos contraditórios de tiros vindos de nordeste e sudoeste. Distância incerta de 200 a 500 metros. Um soldado inimigo, 22 anos, tropeçou em raiz a 150 metros, disparando acidentalmente, matando seu companheiro por ricochete. O inimigo adaptou, formando pares de atiradores com fones de ouvido para triangulação sonora, precisão de 20 metros em testes prévios. Mas o silêncio voltou e o atirador esperou. Uma anomalia em estatísticas que registravam 98% de falhas em missões solo, além de 24 horas. A busca intensificada e o quarto abate. A 09:15 de 23 de outubro de 1943, a neblina residual pairava a 10 graus Celsius nas encostas de Monte Cassino, com umidade relativa de 82% que grudava a roupa ao corpo. O terreno, agora marcado por crateras frescas de 2 metros de profundidade, forçava deslocamentos em zigue-zague para evitar poças de 20 centímetros que acumulavam água de condensação. O vento aumentara para 7 km no isla do leste, carregando partículas de solo fino que irritavam as vias respiratórias, reduzindo a visibilidade para 180 metros em trechos densos de pinheiros. O atirador, com 52 horas sem sono contínuo, registrava fadiga acumulada. Frequência cardíaca basal, elevada para 75 bpm em repouso, e tempo de reação manual aumentado em 0,3 segundos por testes de treinamento prévio. Sua rotina de 300 horas de tiro em campo aberto, distribuídas em 18 meses, permitia ajustes intuitivos, mas o ombro cicatrizado doía com intensidade de 4 em escala de 10 após carregar 22 quilos de equipamento por 2 quilômetros na noite anterior. Ele consumira 400 calorias de biscoitos duros, insuficientes para manter glicose sanguínea acima de 70 mg/dl, resultando em tremores finos de 0,4 Hz nos dedos. Posicionado em uma depressão de 50 a 30 centímetros, ele observava através da luneta ZF-39, ajustada para 3 ampliação para ampliar o campo de visão em 120 graus. O Mauser Kar 98K, com cano limpo de resíduos após 3 disparos, mantinha precisão de 1,8 MOA, mas a umidade corroía o mecanismo de ferrolho, exigindo lubrificação manual com óleo de 5 ml a cada 45 minutos. Restavam 12 cartuchos, cada um com peso de 25 gramas e velocidade de saída de 755 ms em condições frias. A busca inimiga prosseguia em grade de 80 a 80 metros, com 62 soldados divididos em 15 grupos de 4 homens, intervalos de 6 metros, avançando a 1,2 km/h para cobrir 2 km/h por hora. Cada grupo usava detectores de mina improvisados, varas de 1,5 metros e rádios portáteis Fio G2, alcance de 2 km, frequência de 3,8 MHz, para relatar posições a cada 5 minutos. Cães farejadores, 4 animais de raça pastor alemão, cobriam 250 metros por hora, mas o solo saturado de umidade diluía odores, limitando detecções a 40% de eficácia em testes de 1942. O contraste se acentuava. O atirador, isolado com rações para 24 horas e sem suporte de rádio, além de um transmissor de 1 kg com bateria de 12 volts esgotando em 8 horas, enfrentava uma máquina de 3. 200 tropas alemãs agora mobilizadas no setor, incluindo 8 peças de artilharia de 88 mm Flak, calibre 88,57 mm, peso de 5 toneladas cada, capazes de 15 disparos por minuto a 12 km de alcance. A infantaria inimiga operava com doutrina de 1943, enfatizando cobertura mútua em pares, mas o terreno irregular causava atrasos de 12 segundos em formações. Às 09:45, ele avistou o quarto alvo, um coronel de 46 anos, oficial de operações da 15ª Panzer Grenadier Division, responsável por coordenar contra-ataques em um raio de 5 km. O coronel, a 360 metros em uma trilha de mulas de 3 metros de largura, era escoltado por 5 soldados com fuzis Gewehr 43, semi-automáticos de 7,92 mm,
capacidade de 10 tiros, e um oficial de comunicações carregando um cabo telefônico de 500 metros enrolado. O coronel analisava um mapa topográfico em escala 1,25, zerzelos, marcando posições de minas S-mine de 4 kg, raio de fragmentação de 20 metros. Respiração. Inspiração de 3 segundos, retenção de 2, expiração parcial. Cálculo, distância exata de 362 metros, vento lateral de 6 km de GH, desviando a bala em 4 cm para a esquerda, inclinação descendente de 10 graus, adicionando 3 cm de queda. Posicionamento. Prono sobre folhas úmidas de 5 centímetros de espessura, cotovelo direito cravado no solo, para estabilidade, mira alinhada no centro de massa torácica, compensando por movimento do alvo a 0,8 ms. Dedo no gatilho com pressão gradual de 1 kg. Disparo a 0,947. A bala viajou em 0,48 segundos, impactando o coração através da artéria coronária esquerda, causando parada cardiorrespiratória em 1,5 segundos. O coronel desabou para a frente, o mapa caindo em poça, borrando coordenadas de 3 posições de artilharia. Consequência imediata. Os escoltas congelaram por 1 segundos, então se jogaram ao chão, cobrindo 8 metros em rolamento, ativando o sinal de fumaça vermelha de 30 segundos de duração, visível a 1 quilômetro. Um soldado disparou 8 tiros de Gewehr 43 em arco de 90 graus, perfurando troncos a 15 metros da posição do atirador, mas sem acertos. O rádio inimigo crepitou com ordens urgentes. Sniper confirmado, setor C7, coordenadas 41, 49N, 13, 49E. A reação veio a 0950. Uma unidade de elite de 12 homens, Fallschirmjäger com uniformes camuflados e submetralhadoras FG-42 de 7, 92 mm, cadência de 900 tiros por minuto, avançou em saltos de 10 metros, usando árvores de 40 centímetros de diâmetro como cobertura. Eles cometeram um erro plausível. Subestimaram o eco do disparo, triangulando 30 metros ao norte por ruído reverberado nas rochas. 2 soldados tropeçaram em raízes expostas, atrasando o avanço em 18 segundos, e um granada de mão, Model 24, lançada a 25 metros, explodiu prematuramente a 4 segundos, ferindo o lançador com estilhaços de 1 grama no antebraço, reduzindo a mobilidade do grupo em 25%. Adaptação inimiga, às 10:05. O comando ordenou drones acústicos, microfones direcionais de 2 kg montados em tripés, sensibilidade de 50 dB a 300 metros, para mapear sons residuais. Aviões Stort retornaram, voando a 300 metros de altitude, motor A2. 400 RPM, cobrindo 4 km em 8 minutos. Mas nuvens baixas a 200 metros limitaram fotos a 60% de resolução. No solo, 35 homens formaram uma rede de sentinelas em intervalos de 15 metros, com lanternas de 50 lumens para sinalização noturna antecipada, mas a fadiga de 16 horas de alerta causou falsos positivos em 3 posições, desperdiçando 120 munições. O atirador se deslocou 18 metros nordeste às 10:12, arrastando-se a 0,5 ms sobre solo com pedras de 10 centímetros que cortaram sua palma em 1,5 centímetro, sangramento controlado com gás de 5 cm2. Ele cavou uma nova posição de 35,50 cm, removendo 6 kg de terra, coração acelerado a 88 bpm pela proximidade de vozes inimigas a 120 metros. A escalada continuou. Artilharia de 105 mm disparou 8 salvas às 10:20, projéteis de 15 kg caindo em padrão de 50 metros, criando 4 crateras que bloquearam trilhas de retirada, isolando o atirador em um funil de 200 metros de largura. Às 10:45, ele detectou o movimento. Um tenente de 31 anos, adjunto logístico, a 280 metros, transportando caixas de munição de 50 quilos em mula, flanqueado por 3 guardas com pistolas Pertenggoito de 9 mm, alcance de 50 metros. O tenente parou para consultar bússola, exposto por 12 segundos. Inspiração controlada. Cálculo.
Umidade adicionando 1 centímetro de desvio, gravidade em declive de 7 graus, posicionamento semiprono, apoio em rocha de 20 quilos, disparo, impacto na jugular, hemorragia de 600 ml por minuto, colapso em 4 segundos. A mula empacou, derrubando 2 caixas de 200 cartuchos cada, que rolaram 5 metros, atrasando suprimentos para 400 tropas em 30 minutos. Confusão se espalhou. Rádios relataram quarta perda em 6 horas, taxa de 0,67 por hora, violando estatísticas de 0,1 em florestas densas. O inimigo adaptou com busca noturna planejada, mas erros de relé, atraso de 7 minutos em 2 transmissões, permitiram reposicionamento de 22 metros. Paranoia crescia. Soldados ouviam sussurros no vento, relatos de tiros fantasmas a 100 metros. Ausência de dados alimentando deserções isoladas de 2 homens em 1 hora. O atirador esperava. Fadiga muscular limitando mira em 0,2 MOA. Uma persistência contra probabilidades de 95% de detecção em 48 horas. Às 11h20 de 23 de outubro de 1943, o sol filtrava através das copas de pinheiros em Monte Cassino, elevando a temperatura para 12 graus Celsius, com umidade de 78%, que formava gotas de condensação no metal do rifle. O terreno, agora fragmentado por crateras de 1,5 metros de diâmetro e raízes expostas de 15 centímetros, limitava o deslocamento a 0,4 ms em trechos inclinados de 12 graus. O vento de 8 km/h do sudeste carregava poeira fina de solo calcário, reduzindo a visibilidade para 220 metros e irritando os olhos com partículas de 0,1 milímetro. O atirador, após 54 horas de vigília intermitente, exibia sinais de depressão, glicose sanguínea estimada em 65 mg/dl, causando lentidão cognitiva de 0,4 segundos em cálculos mentais, baseada em 400 horas de treinamento em privação de sono. Sua experiência de 18 meses no front incluía 52 missões solo, com taxa de sobrevivência de 92% em terrenos semelhantes, derivada de prática diária de 150 deslocamentos camuflados. Pesava 70 quilos agora, com perda muscular de 2% no braço direito devido a 200 calorias ingeridas em 24 horas, e o ombro cicatrizado pulsava a 5 em escala de dor, restringindo a elevação do rifle em 15 graus. Ele limpou o ferrolho do Mauser K98K com pano de 10 cm2 embebido em 3 ml de óleo, mantendo o calibre 7,92 cm livre de corrosão. Precisão de 2 MOA em condições úmidas. Restavam 10 cartuchos, cada um com trajetória balística ajustada para 350 metros, velocidade inicial de 750 metros /s. A luneta ZF-39, em 4 ampliação, escaneava um setor de 150 graus, campo de visão de 10 metros a 300 metros. Ele se posicionou em uma fenda rochosa de 40 a 25 centímetros, coberta por folhas de 8 centímetros de espessura, coração a 85 BPM, controlado por respirações de 5 segundos de inspiração e 7 de expiração. A busca inimiga intensificava-se. 85 soldados em 20 grupos de 4 a 5 homens, cobrindo grades de 70 a 70 metros a 1 km/h, usando bússolas de 50 gramas para a orientação precisa de 2 graus de erro. Cada grupo carregava 200 cartuchos de 7,92 mm em mochilas de 15 quilos, e 6 cães farejadores avançavam em flancos, detectando 35% dos rastros em solo úmido. O contraste era gritante. Um indivíduo com 20 quilos de carga total, sem reabastecimento além de um cantil de 1,5 litro agora vazio, contra 500 tropas alemães no perímetro de 8 km, suportadas por 10 metralhadoras MG-34 de 7,92 mm, cadência de 800 tiros por minuto e alcance de 200 metros, mais 4 canhões de 75 mm PAC-40, peso de 4 toneladas cada, perfurando 100 milímetros de aço a 1 quilômetro. Às 11h45, ele identificou o sexto alvo,
um major de 38 anos, oficial de inteligência da Wehrmacht, coordenando interceptações de rádio em uma tenda camuflada de 4 a 3 metros a 310 metros de distância. O major, flanqueado por 4 analistas com fones de ouvido e receptores Thorn. FUM. D2 de 5 kHz, frequência de 2 a 12 MHz, analisava sinais aliados em mapas de 1, 50, 00, marcando 12 posições de bateria. Ele usava um colete de Kevlar improvisado de 2 quilos, mas exposto ao sair para fumar um cigarro de 7 centímetros. Respiração. Inspiração de 4 segundos, retenção de 3, expiração pela metade. Cálculo. Distância de 312 metros, vento de 7 km/h desviando 3, 5 centímetros à esquerda, declive de 9 graus adicionando 2, 8 centímetros de queda, movimento do alvo a 0, 2 ms. Posicionamento. Prono com apoio em pedra de 15 kg, mira no triângulo formado por ombro e pescoço, ajuste de 1 milésimo para a umidade. Pressão no gatilho de 3 kg. Disparo às 11h47. A bala percorreu 0,42 segundos, impactando a carótida comum. Hemorragia de 700 mm por minuto, colapso em 2 segundos com o cigarro caindo em folhas secas, iniciando faísca contida pela umidade. Consequência. Os analistas reagiram em 1,9 segundos, derrubando mesas de 20 kg e ativando alarme manual com sino de 30 dB. 2 dispararam Karabiner 98K, 12 tiros cada a 90 graus, ricocheteando em rochas a 20 metros da posição, sem danos. O rádio inimigo transmitiu: inteligência comprometida, sniper em setor D4, possível repetição de frequência. Reação às 11h50. Uma companhia de 120 homens avançou em ondas de 30, intervalos de 8 metros, usando granadas de fumaça NB-39 de 200 gramas para cobrir 50 metros em 20 segundos, reduzindo visibilidade para 40 metros. Eles cometeram erro. Formação muito densa em trilha de 2 metros, causando congestionamento de 15 segundos quando um soldado escorregou em poça de 25 centímetros, ativando armadilha aliada não intencional de 2 kg de TNT enterrada, matando 3 e ferindo 5 com fragmentos de 5 gramas a 150 ms. A adaptação veio: drones acústicos de 3 unidades, sensibilidade de 45 dB, posicionados em elevações de 10 metros, capturando ecos residuais com precisão de 25 metros, mas ruído de vento falso positivo em 2 leituras. Escalada às 12h15. Artilharia de 88 mm disparou 12 salvas, projéteis de 9, 4 kg em padrão de 60 a 60 metros, crateras de 2 metros bloqueando 3 rotas de escape de 100 metros cada. Aviões Messerschmitt Bf-109 sobrevoaram a 800 metros, motor Daimler-Benz DB601 de 175 CV, velocidade de 600 km/h, lançando 4 bombas de 50 kg em setor estimado. Explosões de 10 metros de raio, ferindo 4 soldados inimigos por friendly fire em 300 metros. O atirador se moveu 20 metros sudoeste às 12h22, rastejando a 0,3 ms sobre solo com espinhos de 3 centímetros que perfuraram sua luva, causando corte de 2 centímetros, sangue absorvido por atadura de 4 centímetros e 2. Às 13h00, fadiga atingia pico, tremores de 0,6 Hz nas mãos após 20 minutos imóveis, visão periférica reduzida em 10% por desidratação de 2 litros. Ele consumiu 200 calorias de barra de chocolate endurecida, elevando glicose temporariamente para 75 mg/dl. Posição nova em arbusto de 5 metros de altura, luneta ajustada para 2x para varredura ampla. Às 13h30, sétimo alvo, um capitão de 34 anos, engenheiro de fortificações, a 340 metros, supervisionando colocação de 20 minas Teller de 3 kg em linha de 150 metros, escoltado por 6 sapadores com pás de 2 kg e detectores de metal de 4 kg, o capitão media profundidade de 30 centímetros no solo argiloso, usando prumo de 200 gramas para alinhamento. Inspiração de 3 segundos. Cálculo. Distância.
342 metros. Vento, 9 km de acre. Desvio 4 centímetros. Inclinação, 11 graus. Posicionamento. Ajoelhado atrás de tronco de 25 centímetros. Mira na base do crânio. Disparo às 13h32. Impacto na medula cervical C2. Paralisia instantânea e morte em 1 segundo. As minas rolaram 4 metros, uma detonando por colisão, matando 2 sapadores e danificando 5 outras, atrasando fortificações em 2 horas para 500 metros de frente. Confusão. Rádios relataram 7ª perda em 9 horas, taxa de 0,78 por hora contra 0,15 em doutrinas de florestas. O inimigo adaptou com 40 homens em pares de cobertura, fones para detecção sonora de 15 metros, mas fadiga causou 4 falsos alarmes, desperdiçando 180 tiros. Busca em funil de 150 metros de largura pressionava, com cães a 80 metros, mas chuva fina iniciando às 13h45, 2 milhar lavou rastros, reduzindo detecção para 20%. Às 14h10, artilharia de 105 mm lançou 10 salvas. E 18 kg por projétil, crateras isolando o atirador em 100 metros de raio. Ele detectou vozes a 90 metros, paranoia de detecção em 70% de probabilidade. Deslocou-se 15 metros leste, cavando 5 kg de solo com baioneta de 25 cm, coração a 92 BPM. Oitavo alvo às 14h45. Tenente de 29 anos, oficial de suprimentos, a 290 metros, carregando 300 quilos de rações em carroça puxada por mula, com 4 guardas armados com MP-40. Cálculo rápido, desvio por chuva de 2 centímetros, disparo, impacto no fígado, hemorragia interna de 400 mm, colapso em 5 segundos. A carroça tombou, espalhando 50 sacos de 6 kg contaminados por lama, inutilizando 30% para 600 tropas em 24 horas. Reação. Patrulha de 15 homens avançou, mas erro em coordenadas. 20 metros de desvio por relé falho os levou a 50 metros errados. Adaptação, sentinelas com flares de 100 metros de alcance a cada 10 minutos, mas neblina pós-chuva limitou a 60 metros. Paranoia inimiga, relatos de 3 tiros ilusórios, ausência de confirmação causando hesitação em 2 grupos, com 1 deserção por pânico em 30 minutos. O atirador persistia, mira degradada em 0. 3 Moa, contra 97% de odds de eliminação em 60 horas. A intensificação da caçada e o 9º abate. Às 15h20 de 23 de outubro de 1943, o céu sobre Monte Cassino escurecia com nuvens carregadas a 300 metros de altitude, derramando chuva fina de 3 mm por hora que transformava o solo em lama pegajosa de 10 centímetros de profundidade. A temperatura caía para 11 graus Celsius. Com umidade de 90%, que encharcava uniformes e rifles, aumentando o peso do equipamento em 15% por absorção de água. O terreno, inclinado em 14 graus com rochas calcárias de 20 centímetros expostas, causava escorregões a cada 5 metros de deslocamento. E o vento de 10 km/h do sul carregava folhas úmidas que colavam a luneta, reduzindo a clareza óptica em 20%. O atirador, com 58 horas de operação contínua, apresentava depressão avançada, frequência cardíaca em repouso de 78 BPM, desidratação de 5 litros resultando em urina concentrada de cor âmbar e visão borrada em 5% nos cantos periféricos, conforme padrões de treinamento em 500 horas de simulações de fadiga. Sua rotina de 400 práticas de tiro noturno em 24 meses permitia manutenção de precisão, mas o ombro esquerdo, com inflamação de 6 em escala de dor, limitava o levantamento do rifle a 70% de amplitude normal. Ele havia ingerido 300 calorias de carne seca salgada, insuficiente para sustentar metabolismo basal de 600 calorias diárias, levando à perda de 1 quilo adicional e tremores de 0,7 Hz nas mãos após 10 minutos de imobilidade. O Mauser Kar 98K, calibre 7, 92 AIS 50 cm, peso úmido de 4 quilos,
Exibia corrosão superficial no ferrolho após 8 disparos, exigindo limpeza com 4 ml de óleo a cada 30 minutos para preservar 9 MOA de precisão a 300 metros. Restavam 8 cartuchos, cada um com trajetória afetada pela chuva, adicionando 5 cm de desvio vertical por gotas de 0,5 mm. Ele se abrigava em uma trincheira improvisada de 45 e 35 centímetros, cavada com baioneta de 28 centímetros, removendo 7 quilos de argila, coberta por galhos de pinheiro de 15 centímetros de diâmetro, para camuflagem que absorvia 70% da silhueta em visuais de 200 metros. A luneta ZF-39, em 3 ampliação, varria um arco de 140 graus, campo de visão de 12 metros a 250 metros, apesar de embaçamento que demandava limpezas a cada 8 minutos. A caçada inimiga escalava para 110 soldados em 25 grupos de 4 a 5 homens, avançando em grades de 60 a 60 metros a 0,8 km/h devido à lama que afundava botas de couro em 8 cm. Cada grupo equipado com 250 cartuchos de 7,92 mm em coldres de 18 kg, lanternas de 40 lumens para varredura crepuscular e 8 cães pastores alemães, farejando a 200 metros por hora. Mas a chuva diluía odores em 60%, limitando acertos a 25% em protocolos de 1943. O contraste ampliava-se, um operador solo com 23 quilos totais, sem comunicação além de um receptor passivo de 0,8 kg captando frequências de 4 MHz esporadicamente, contra 4. Tropas alemães no flanco leste, reforçadas por 12 metralhadoras MG-42 de 7,92 mm, cadência de 250 tiros por minuto e alcance de 100 metros. Mais 6 obuses de 150 mm SFH-18, peso de 5 toneladas cada, disparando 4 projéteis de 43 kg por minuto a 13 km. Às 15h50, sob a chuva que agora caía a 4 mmH, ele avistou o 9º alvo. Um tenente-coronel de 41 anos, chefe de Estado-Maior da divisão, coordenando realocações de 800 homens em um posto de comando móvel de 5 a 4 metros, a 330 metros em uma clareira enlameada de 25 a 20 metros. O oficial, escoltado por 7 soldados com fuzis STG-44 de 7,92 mm de curso, capacidade de 30 tiros e alcance efetivo de 300 metros, e 2 telefonistas com cabos de 300 metros, revisava relatórios de perdas em um tablet de 1,20,00, marcando 8 setores comprometidos. Ele usava capa impermeável de 2 quilos, mas o chapéu de oficiais de 200 gramas o destacava em silhueta contra o céu cinzento. Respiração. Inspiração de 4 segundos através de máscara improvisada de pano úmido, retenção de 2, expiração controlada contra o peito. Cálculo, distância de 332 metros, vento de 11 km/h desviando 5 cm para sudeste, chuva adicionando 2 cm de arrasto na bala, declive de 13 graus com queda compensada em 4 cm. Posicionamento, prono em poça de 12 cm. Corpo isolado por folhas encharcadas de 10 cm. Cotovelo esquerdo afundado na lama para ancoragem, mira no centro torácico, ajustada em 1,5 milésimos para umidade. Dedo índice aplicando 2 quilos no gatilho. Disparo às 15h52. A bala, velocidade inicial de 745 km/h, viajou em 0,45 segundos através da cortina de chuva, impactando o pulmão direito, perfuração de 3 cm com hemorragia de 550 ml por minuto e pneumotórax em 2 segundos. O tenente-coronel caiu de lado, o tablet mergulhando na lama e borrando 4 coordenadas de reserva. Consequência imediata. Os escoltas pausaram por 2-3 segundos, então se dispersaram em zigue-zague de 10 metros, ativando o sinalizador de 40 segundos vermelhos, visível a 800 metros apesar da chuva. 3 soldados dispararam 20 tiros de STG-44 em rajadas de 10, cobrindo 120 graus e acertando troncos a 18 metros da posição. Fragmentos de casca de 2 gramas, voando a 50 mid-radius sem ferimentos.
O cabo telefônico rangeu com ordens. Comando atingido, sniper ativo em C9, priorizar eliminação. Reação às 15h55. Uma força de 25 Fallschirmjäger, armados com FG-42 e granadas de 5 segundos, avançou em saltos de 8 metros usando cobertura de rochas de 30 centímetros. Mas a lama causou erro plausível. 2 escorregões em inclinação de 15 graus, atrasando o flanco direito em 22 segundos e expondo um soldado a 150 metros. Ele eliminou o líder avançado a 220 metros com tiro secundário não planejado, mas reservou munição. Em vez disso, o grupo lançou 4 granadas Model 24. Explosões de raio 5 metros, criando poças de 30 centímetros que ralentaram seu próprio avanço em 15%. Adaptação. Às 16h10, instalaram 5 microfones acústicos de 5 kg em tripés, sensibilidade de 55 dB a 250 metros, triangulando ecos com erro de 18 metros, mas trovões falsos de 70 dB interferiram em 3 leituras. Escalada às 16h25, artilharia de 150 kg disparou 6 salvas. Projéteis de 43 kg em grid de 70 a 170 metros, crateras de 5 metros de diâmetro, bloqueando 2 trilhas de 80 metros e isolando o atirador em um bolsão de 120 metros de largura. Um projétil caiu a 90 metros, onda de choque de 2 kPa, sacudindo sua posição e elevando poeira que obstruiu a luneta por 5 minutos. Aviões Fi-156 Storch patrulharam a 400 metros, motor a 200 RPM sob chuva, mapeando 3 km em 10 minutos, mas visibilidade reduzida a 150 metros limitou identificação de trilhas a 40%. O atirador deslocou-se 16 metros noroeste às 16h35, rastejando a 4 ms através de lama que sujava o cano do rifle, exigindo esfregamento com pano de 8 cm para remover 2 gramas de argila. Ele escavou nova posição de 40 a 30 cm, removendo 5 kg de solo saturado, pulso a 90 bpm pela detecção de pegadas inimigas a 70 metros. Fadiga muscular degradava estabilidade. Tempo de recarga do ferrolho aumentado em 1 segundo para 5 segundos totais. Às 17h00, sob crepúsculo com luminosidade de 200 lux. 10º alvo. Um major de 44 anos, oficial de artilharia a 300 metros, ajustando miras de 4 peças de 105 mm em elevação de 20 graus, flanqueado por 6 artilheiros com binóculos de 6x e calculadoras balísticas de 500 gramas. O major, exposto ao calibrar ângulo de fogo para 8 km, carregava prancheta com tabelas de 7,92 mm e coordenadas de 5 baterias aliadas. Inspiração de 3 segundos, filtrando chuva pela boca. Cálculo. Distância 302 metros. Vento 12 km/h com desvio de 5 cm. Chuva arrastando 5 cm. Movimento do alvo a 5 ms. Posicionamento. Semiprono contra rocha de 18 kg. Mira na axila esquerda para evitar capa. Disparo às 17h02. Impacto na subclávia. Hemorragia de 650 ml por minuto. Colapso em 3 segundos com a prancheta caindo e espalhando papéis que se dissolveram na lama, atrasando recalibração de 3 baterias em 50 minutos. Confusão irrompeu. Rádios captaram 10ª perda em 13 horas, taxa de 0,77 por hora contra 0,12 em protocolos chuvosos, violando doutrina de 1943 que estimava 0,05 em neblina. O inimigo adaptou com 50 homens em rede noturna, intervalos de 12 metros e flares de 150 metros a cada 15 minutos, mas chuva extinguiu 2 flares em 10 segundos, criando brechas de 40 metros. Erros persistiam. Um grupo de 6 desviou 25 metros por bússola molhada com erro de 4 graus, atirando em sombra errada e desperdiçando 90 cartuchos.
Paranoia se instalava. Relatos contraditórios de tiros a 180 e 250 metros, vozes ecoando em vales a 1 quilômetro, falta de confirmação, elevando hesitação em 30% das patrulhas, com 3 soldados reportando visões de silhuetas em 20 minutos. Cães latiam falsamente a 100 metros, mas um foi atingido por friendly fire em pânico, reduzindo farejadores para 7. O atirador aguardava. Precisão cair para 2.000 A pela umidade, uma variação estatística em missões onde 96% falhavam após 60 horas, enquanto a noite caía com 0 de visibilidade em 2 horas. Às 17h45 de 23 de outubro de 1943, a escuridão plena se instalava em Monte Cassino, com luminosidade ambiente caindo para 50 lux sob nuvens densas a 250 metros de altitude. A chuva persistia a 5 mm por hora, transformando o solo em uma massa pegajosa de 15 centímetros de profundidade, onde raízes de pinheiros de 10 centímetros se projetavam como armadilhas invisíveis, causando quedas a cada 8 metros de movimento. A temperatura baixava para 9 graus Celsius, com umidade de 95% que congelava o suor na pele e enrijecia os mecanismos de metal, aumentando o risco de travamento em 30%, conforme manuais de manutenção de 1942. O vento de 13 km do sudoeste uivava através das copas, carregando fragmentos de folhas úmidas que se acumulavam em poças de 20 centímetros, reduzindo a audição a 70% de eficácia em distâncias acima de 100 metros. O atirador, após 61 horas de vigília ininterrupta, registrava exaustão crítica, frequência cardíaca basal de 82 BPM em repouso, desidratação acumulada de 3 litros, levando a contrações musculares involuntárias de 0,8 Hz a cada 15 minutos, e tempo de reação visual aumentado em 0,5 segundos por simulações de 600 horas em privação. Sua experiência de 20 meses no teatro italiano incluía 58 missões de infiltração noturna, com taxa de detecção 0 em 85% dos casos, devido a 450 práticas de camuflagem em florestas úmidas. Agora com 69 quilos, perda de 3 quilos em 48 horas por ingestão de 400 calorias totais, o ombro esquerdo inflamado atingia 7 em escala de dor, limitando a rotação do rifle a 50% da norma e forçando compensações com o braço direito, que tremia após 5 minutos de sustentação. Ele havia consumido 150 calorias de pão mofado endurecido, insuficiente para glicose acima de 60 mg/dl, resultando em alucinações auditivas mínimas de ecos a 50 metros. O Mauser Kar 98K, calibre 7,92 EUS e 50 LEPISM, peso agora de 5-6 kg por umidade absorvida, apresentava oxidação no cano após 10 disparos, demandando fricção com pano seco de 6 cm2 a cada 20 minutos para manter 3.000 A de precisão a 250 metros. Restavam 7 cartuchos, trajetórias alteradas pela chuva, com desvio adicional de 2 cm vertical, por gotículas de 0,7 ml. Posicionado em uma cova de 50 a 40 cm, escavada com baioneta removendo 9 quilos de lama, ele cobriu-se com rede de camuflagem de 2 metros quadrados, tecida de folhas e galhos de 12 cm, absorvendo 80% da silhueta térmica em detecções noturnas hipotéticas. A luneta ZF-39, ajustada para 2x ampliação noturna, com filtro improvisado de pano escuro, escaneava um setor de 160 graus, mas embaçamento forçava limpezas a cada 6 minutos. Campo de visão limitado a 8 metros a 200 metros. A caçada noturna do inimigo mobilizava 140 soldados em 30 grupos de 4 a 5 homens, avançando em linhas de 50 a 50 metros a 0,6 km/h pela lama que afundava coturnos em 12 cm. Cada grupo carregava 300 cartuchos de 7,92 cm em mochilas de 20 kg,
lanternas de 30 lumens com difusores vermelhos para sinalização discreta e 10 cães farejadores, progredindo a 150 metros por hora. Mas a chuva reduzia a detecção olfativa para 15% em testes de campo de 1943. O contraste era absoluto. Um elemento isolado com 24 quilos totais, sem bateria para o receptor de 1 quilo, que captava sinais fracos de 3-5 MHz, enfrentando 4. 500 tropas alemães no perímetro expandido de 10 km, equipadas com 15 metralhadoras MG-42 de 7,92 mm, cadência de 1. 300 tiros por minuto e alcance de 1,0 metros noturnos, além de 8 canhões de 81 mm flak, peso de 2 toneladas cada, capazes de 12 disparos por minuto, rastreando flares a 10 km. Às 18h20, na penumbra com zero visibilidade direta além de 30 metros, ele detectou o 11º alvo, através de silhueta contra flare distante. Um capitão de 36 anos, oficial de comunicações, coordenando rede de 12 estações de rádio em um abrigo de 3,2 metros a 270 metros, flanqueado por 5 técnicos com antenas de 4 metros e transmissores Fuji-16 de 8 kHz, frequência de 5 MHz. O capitão ajustava códigos para 500 homens, usando lanterna de 20 lumens, que traçava contorno por 8 segundos ao consultar manual de 200 páginas. Respiração. Inspiração de 5 segundos inalando ar úmido. Retenção de 3. Expiração lenta contra solo para minimizar ruído. Cálculo. Distância estimada de 272 metros por eco de passos, vento de 14 km/h desviando 6 cm noroeste, chuva arrastando 3 cm na bala, inclinação de 16 graus com queda de 5 cm. Posicionamento. Prono em depressão de 15 cm de água, corpo ancorada por pedras de 10 kg, mira alinhada na cabeça via contorno sombreado, ajuste de 2 milésimos para a umidade e movimento lento do alvo a 0,3 mph. Pressão gradual de 4 kg no gatilho. Disparo às 18h22. A bala, a 740 mph, cruzou em 0,37 segundos, impactando a têmpora esquerda. Fratura craniana de 5 cm e morte cerebral em 0,8 segundos. O flare piscou, a lanterna rolou 2 metros, apagando-se na lama e interrompendo transmissão por 25 minutos, isolando 400 tropas de ordens. Consequência, os técnicos reagiram em 5 segundos, derrubando equipamentos de 15 quilos e ativando o sino manual de 25 dB. 2 dispararam 15 tiros de MP-40 em direções aleatórias, cobrindo 100 graus e ricocheteando em árvores a 12 metros, cascas voando a 40 metros sem acertos. O rádio crepitou. Rede de comunicações cortada, sniper noturno confirmado em D5, coordenadas aproximadas 41, 50N, 13, 50E. Reação às 18h25. Uma unidade de 30 soldados com visão noturna improvisada, tubos de 1 kg com ampliação de 2x. Avançou em formação de diamante de 12 metros, intervalos de 4 metros, mas a chuva embaçava lentes em 40%, causando erro. Triangulação sonora desviada 35 metros por eco em vales úmidos. Um soldado pisou em poça de 18 cm, ativando granada acidental de 4 segundos. Explosão de raio 4 metros ferindo 2 com estilhaços de 3 gramas a 120 metros e atrasando o grupo em 20 segundos. Adaptação. Às 18h40, deployaram 7 microfones acústicos de 3 kg, sensibilidade de 60 dB a 200 metros. Mas vento gerou 4 falsos ecos, precisão caindo para 30 metros. Escalada às 19h00. Artilharia de 88 mm. Lançou 10 salvas, projéteis de 4 kg em padrão de 80 a 80 metros, sob flares de 200 metros de raio. Crateras de 2 metros, isolando o atirador em funil de 90 metros de largura. Um impacto a 80 metros gerou onda de choque de 1 kPa, sacudindo sua cova e elevando lama que obstruiu o cano por 4 minutos. Aviões Ju-87. Stuka mergulharam a 500 metros, motor Jumo 211 de 1.
200 CV, lançando 2 bombas de 250 quilos em setor estimado, explosões de 15 metros de raio, criando valas de 3 metros que bloquearam 4 rotas de 60 metros. Mas Friendly Fire feriu 6 alemães a 400 metros por desvio de 25 metros. O atirador moveu-se 14 metros sudeste às 19h12, arrastando a 0,3 mísseis por lama, que encheu botas com 500 ml de água, pesando 5 quilos extras por pé. Ele escavou posição de 38 e 32 em St. Petersburg, removendo 6 quilos de argila, pulso a 95 BPM ao ouvir latidos de cães a 60 metros. Fadiga degradava. Recarga do ferrolho em 6 segundos. Visão noturna limitada a 40% por deficiência de vitamina A de rações. Às 19h45, no breu com flares esporádicos a 150 metros, desseca o segundo alvo. Um tenente-coronel de 43 anos, comandante de regimento, relocando 600 homens em clareira de 30 a 25 metros a 260 metros, escoltado por 8 guardas com STG-44 e lanternas de 25 lumens. O oficial, sob capa encharcada de 5 kill, apontava posições em mapa de 10. Neves aéreo iluminado por 10 segundos. Inspiração de 4 segundos, filtrando água. Cálculo. Distância 262 metros, vento 15 km de H com desvio 7 cm, chuva 3, 5 cm de arrasto, declive 17 graus. Posicionamento, ajoelhado em poça de 10 cm, apoio em galho de 8 cm, mira na silhueta torácica, ajuste 2,5 milésimos. Disparo às 19h47. Impacto no coração, hemorragia de 750 ml por minuto. Colapso em 2,5 segundos com o mapa caindo na lama, borrando 5 setores e atrasando realocação de 300 homens em 1 hora. Confusão. Rádios reportaram 12ª perda em 15 horas, taxa de 0,8 por hora contra 0,08 em noites chuvosas, desafiando doutrina que previa 0,02 em visibilidade 0. Adaptação inimiga, 60 homens em rede de 10 metros com flares a cada 12 minutos, mas chuva apagou 3 em 8 segundos, criando lacunas de 50 metros. Erros. Bússola de um grupo errou 5 graus por umidade, desviando 30 metros e atirando em vazio, 120 cartuchos perdidos. Paranoia crescia. Relatos de tiros a 140 e 300 metros. Ecos de galhos caindo confundidos com passos. Falta de dados elevando falsos alarmes em 40% das patrulhas. Com 4 soldados congelando por 5 minutos em pânico. Cães uivavam a 50 metros, mas um mordeu Handler por estresse, reduzindo efetivo para 9. O atirador esperava, precisão em 2,5 MIA pela corrosão, persistindo contra 98% de probabilidade de captura em 65 horas, enquanto a chuva intensificava para 6 MIH e a caçada se fechava em raio de 70 metros. Às 20h15 de 23 de outubro de 1943, a noite engolia Monte Cassino em trevas absolutas, com luminosidade residual de 20 lux, interrompida por flares esporádicos a 100 metros de intervalo. A chuva acelerava para 7 milímetros por hora, convertendo o solo em um atoleiro de 20 centímetros de profundidade, onde pedras calcárias de 25 centímetros afundavam sob o peso de qualquer passo, multiplicando o risco de torções em 40%, conforme relatórios de marcha de 1942. A temperatura estabilizava em 8 graus Celsius, com umidade de 97% que condensava vapor nos canos de rifles, causando contração térmica de 0,2 mm e elevando falhas de ignição em 25%. O vento de 16 km do oeste rugia pelas ravinas, transportando odores de pólvora úmida e decomposição de 48 horas, mascarando rastros olfativos em 80% dos casos testados em treinamentos invernais. O atirador, transcorrendo 66 horas de isolamento, exibia colapso fisiológico, pulso em 86 BPM basal, desidratação de 3,5 litros, provocando calambres bilaterais nas pernas a cada 10 minutos, e declínio cognitivo de 0,6 segundos em estimativas de distância, derivado de 700 horas de exercícios em privação extrema. Seus 22 meses no front registravam 62 missões noturnas, com precisão mantida em 88% por rotinas de 500 disparos simulados em escuridão,
Mas agora, aos 68 quilos, com déficit calórico de 800 calorias em 24 horas, o ombro esquerdo atingia 8 em dor, restringindo mira a 40% de fluidez e forçando pausas de 2 minutos por contração. Ele ingerira 100 calorias de raiz comestível escavada, insuficiente para glicose, acima de 50 ppdl, induzindo tremores de 0,9 Hz contínuos. O Mauser Kar 98K, calibre 7, 92 ppl, pesava 8 quilos encharcado, com corrosão avançada no ferrolho após 12 abates, demandando lubrificação com 2 ml de óleo residual a cada 15 minutos para sustentar 2/7 a 200 metros. Restavam 6 cartuchos, balística comprometida pela umidade com desvio de 3 cm vertical por impacto de gotas de 1 ml. Ele ocupava uma fenda de 55-45 centímetros, escavada removendo 10 quilos de lama com lâmina de 30 cm, camuflada por camada de 20 cm de folhagem saturada, que retinha 85% do calor corporal em scans térmicos hipotéticos. A luneta ZF-39, em 1.5x para detecção de silhuetas, cobria 180 graus. Mas chuva forçava esfregões a cada 4 minutos, limitando visão a 6 metros a 150 metros. A operação inimiga totalizava 170 soldados em 35 grupos de 5 homens, varrendo quadrantes de 40 e 40 metros a 0,5 km/h pela viscosidade do solo, que prendia botas em 15 centímetros. Cada esquadrão portava 350 cartuchos de 7,92 mils em fardos de 22 kg, sinalizadores de 50 lumens com filtros verdes e 12 cães, avançando a 120 metros por hora, mas precipitação reduzia farejo para 10%, conforme dados de 1943 em terrenos encharcados. O contraste culminava, um agente solitário com 25 quilos totais, sem sinal de rádio além de ecos fracos em 2,8 MHz, oposto a 5. 0 tropas alemães no cerco de 12 km, armadas com 18 MG-42 de 7,92 mm, cadência de 400 tiros por minuto e alcance noturno de 800 metros via Flares, mais 10 obuses de 150 mm SFH-18, peso de 5-6 toneladas cada, disparando 5 projéteis de 43 kg por minuto a 12 km sob iluminação artificial. Às 20h45, Flare, a 120 metros, delineou o 13º alvo. Um general de divisão de 48 anos, comandante do flanco central, inspecionando linhas de 0 homens em ravina de 40 a 30 metros a 240 metros, escoltado por 10 oficiais com pistolas Walter P-38 de 9 metros, alcance de 40 metros, e guardas com MP-40. O general, sob capa de 2 quilos, gesticulava em mapa de 1,5. 0, iluminado por lanterna de 15 lumens por 12 segundos, ordenando reforços para 2, 0 tropas. Respiração. Inspiração de 6 segundos, inalando gotas, retenção de 4, expiração contra a terra para silenciar. Cálculo. Distância de 242 metros por sombra alongada, vento de 17 km/h desviando 5 cm sudoeste, chuva arrastando 4 cm, declive de 18 graus com queda de 6 cm. Posicionamento, prono em atoleiro de 18 cm, ancoragem com raízes de 12 cm. Mira na silhueta cervical via contorno, ajuste de 3 milésimos para turbulência, pressão de 5 kg no gatilho. Disparo às 20h47. A bala, às 7h35 ms, atravessou em 0,33 segundos, atingindo a traqueia, asfixia por obstrução em 3 segundos com colapso e mapa afundando na poça, dissolvendo 6 coordenadas de contra-ataque e paralisando realocação de 800 homens por 40 minutos. Consequência. Escolta congelou por 2,8 segundos, dispersando em 15 metros com sinalizadores vermelhos de 50 segundos, visíveis a 600 metros através da chuva. 4 guardas varreram 25 tiros de MP-40 em 140 graus, balas chapinhando a 10 metros sem impacto. Transmissão inimiga. Comando Supremo atingido, sniper priorizado como ameaça nível A, coordenadas 41, 51N. 13, 51E, reação às 20h50,
Reconhecimento formal veio via rádio de divisão. O atirador classificado como fantasma solo, com 13 eliminações em 16 horas, taxa de 0, 81 por hora, violando doutrina de 0, 0,5 em noites adversas. Uma força organizada de 200 homens, incluindo 40 Fallschirmjäger com FG 42 de 7, 92 milímetros, formou cerco em anel de 80 metros de raio, intervalos de 3 metros, avançando com flares a cada 10 minutos e microfones de 4 kg sensíveis a 70 dB a 150 metros. Erro plausível. Sinal de flare prematuro iluminou o anel cedo, silhuetando 5 soldados a 100 metros, mas o atirador reteve tiro para preservação. Adaptação. Às 21h05, artilharia de 150 mm posicionou 12 peças em bateria, calibrando para grid de 50 a 50 metros, com erro de 15 metros por chuva em miras. Escalada às 21h20. 15 salvas de 150 mm caíram, projéteis de 43 quilos em padrão fechado, crateras de 3 metros de diâmetro comprimindo o bolsão para 60 metros de largura, um impacto a 50 metros gerando estilhaços de 4 gramas a 200 meses, que rasparam o braço do atirador em corte de 3 cm, hemorragia de 100 mm, controlada por pressão manual de 5 minutos. Aviões Bf-109 circularam a 600 metros, lançando 6 bombas de 50 kg sob flares, explosões de 12 metros de raio, selando 5 saídas de 40 metros, mas desvio de 30 metros por vento feriu 8 alemães em 250 metros por fogo amigo. O atirador rastejou 12 metros leste às 21h32 a 0, 2 ms por lama de 25 cm, escavando cova de 30 a 25 cm, removendo 4 kg de solo, pulso a 98 bpm com visão turva em 15%. Às 22h00, em breu com flares a 80 metros. Desce-up a quarto alvo, um coronel de 45 anos, chefe de operações coordenando extração de 200 homens em posto de 4,3 metros a 210 metros, flanqueado por 9 guardas com STG-44 e rádios Fuji-7 de 6 kg. O coronel, exposto ao sinalizar mapa por 15 segundos com luz de 12 lumens, marcava rotas de 3 km. Inspiração de 5 segundos tossindo água. Cálculo. Distância, 212 metros. Vento, 18 km/h com desvio 8 cm. Chuva 4. 5 cm arrasto. Declive 19 graus. Posicionamento semiprono em cratera de 20 cm. Apoio em fragmento de 15 kg. Mira na jugular sombreada. Ajuste 3, 5 milésimos. Disparo às 22h02. Impacto na carótida, hemorragia de 800 mm por minuto. Queda em 2 segundos com rádio caindo e cortando link para 500 tropas por 35 minutos. Confusão máxima. Rádios declararam 14 perdas em 18 horas. Taxa de 0. 78 por hora contra 0,03 em cerco noturno, números desafiando manuais que previam 0,01 em condições idênticas. Tentativa de eliminação organizada falhou parcialmente. O anel de 200 homens fechou em 40 metros, mas erro em triangulação acústica. 25 metros de desvio por eco de chuva. Permitiu brecha de 20 metros. Artilharia errou 4 salvas por coordenadas borradas, impactando 100 metros além e matando 4 próprios em 150 metros. O atirador, com 5 cartuchos restantes, deslocou-se 10 metros sul às 22h15. Fadiga totalizando tempo de reação em 1 segundo, mas rotina de 600 horas em fuga noturna sustentou invisibilidade. Às 04:00 de 24 de outubro de 1943, após 72 horas exatas, o atirador alcançou linha aliada a 3 quilômetros, com 14 oficiais eliminados, uma anomalia em estatísticas de 99% de neutralização em operações solo prolongadas. O fronte alemão registrou 500 baixas totais no setor, mas reforços de 400 homens restauraram o equilíbrio em 48 horas. A guerra prosseguia nas colinas, com neblina matinal a 6 graus Celsius.